Queridos, hoje nós vamos encerrar a nossa série de mensagens. Hoje é a mensagem 4. Obrigado pela parte que me toca. Hoje nós vamos ministrar a mensagem 4, de 4. São 4 mensagens, hoje é a última. E a nossa série Derrubando Gigantes, baseado na história de Davi e Golias. Só que hoje nós vamos ultrapassar um pouquinho a batalha entre Davi e Golias e vamos ver alguns outros episódios da vida de Davi que tem conexão com esse episódio aqui. Hoje nós vamos continuar com o mesmo tema da semana passada, o que fazer diante dos gigantes. Hoje é a parte 2, sobre esse tema é a parte 2, porque domingo passado também falamos sobre isso, o que fazer diante dos gigantes. O nosso texto inspirativo aqui, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 48 e versículo 49. Acompanhe na tela, diz assim: sucedeu que, dispondo-se o filisteu, que é Golias, a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. E se você leu a história toda, sabe que aí não termina, aí não é o fim do Golias, Davi, depois de derrubá-lo, Davi vai até o gigante, pega a própria espada do gigante, corta a cabeça dele e leva a cabeça de presente para o rei Saul, como um prêmio da batalha. Então aqui é parte da história. Você deve conhecer a história de Davi e Golias. Eu acho que é uma das histórias bíblicas mais conhecidas do mundo, a história de Davi e o gigante Golias. Nós na primeira mensagem lemos toda a história, tivemos uma peça mostrando a história, então por isso estamos vendo apenas aqui um resumo. E nós vamos pegar como base essa história, essa batalha e os episódios que tem a ver, que tem ligação com essa batalha, e vamos tirar lições sobre como vencer os nossos próprios gigantes. E gigantes aqui entendam como grandes desafios, grandes dificuldades, grandes provações, grandes tentações. São coisas que aparentemente são impossíveis de serem vencidas, mas que Deus pode nos dar a vitória. E eu fico a pensar, quando eu faço essas comparações, eu fico pensando sempre nas semelhanças entre o gigante de Davi e os nossos gigantes. Davi enfrentou um gigante que buzinava os seus desafios de manhã e à tarde. Você lembra disso? Foram 40 dias. Pela manhã e pela tarde, o gigante vinha diante do exército de Israel e fazia o seu desafio. Então, o gigante Davi era um gigante que buzinava os seus desafios pela manhã e pela tarde, fez isso durante 40 dias. E de certa forma, os nossos gigantes também são assim. Os nossos gigantes, eles buzinam os seus desafios diariamente, no início e no final do dia. Normalmente os nossos gigantes, quando estamos diante de um grande gigante, de um grande problema, de um grande desafio, de uma grande provação, os nossos gigantes são os nossos primeiros pensamentos pela manhã e também são as nossas últimas preocupações à noite. Nós acordamos com a voz dos gigantes e dormimos também ao som da voz dos gigantes. Isto é, quando conseguimos dormir. Porque quando estamos diante de gigantes, estamos passando por uma situação que tem gigante diante de nós, normalmente costumamos perder o sono, porque ficamos ouvindo a voz dos gigantes. A questão é, querida, há quanto tempo o seu gigante buzina os desafios diante de você? Diante do exército de Israel fazer 40 dias. Há quanto tempo o seu gigante buzina os desafios diante de você? Há quanto tempo ele atormenta você? O povo de Israel, eu quero que você agora olhe um pouco abaixo da superfície. O povo de Israel não foi atormentado
por gigantes apenas durante aqueles 40 dias que Golias desafiou o povo de manhã e de tarde. Mas os ancestrais de Golias já haviam aterrorizado e amedrontado o povo de Israel no passado, nas gerações passadas. Queridos, quando o povo de Israel, você deve conhecer a história, que antes de chegar na terra prometida, todo esse episódio aqui de Davi e Golias acontece já na terra prometida. Israel já está estabelecido na terra prometida. Mas antes deles chegarem na terra prometida, você sabe que o povo de Israel passou cerca de 430 anos como escravos na terra do Egito. E Deus usou Moisés para tirá-los do Egito, com a promessa de levá-los para Canaã, a terra que mana leite e mel, a terra prometida. E logo depois que o povo de Israel, naquele tempo ainda não chamava-se Israel, chamava os hebreus, quando o povo de Israel sai do Egito, pouco tempo depois, eles tiveram uma oportunidade de entrar na terra prometida. E Deus, chega um momento que Deus fala para Moisés enviar 12 homens de Israel, um representando cada tribo de Israel. E esses 12 homens foram enviados a Canaã, eles estavam no deserto e enviaram esses 12 homens a Canaã como espias, como espiões, para olharem a terra, olharem as defesas, as fortificações, porque eles iam traçar um plano para invadir e conquistar a terra prometida, porque Deus havia prometido a eles que daria aquela terra como herança. E desses 10 que entraram na terra prometida, desses 12 que entraram na terra prometida, 10 voltaram com o seguinte testemunho para dar ao povo de Israel. Por que 10? Porque 2 eram 2 cabas macho mesmo, que era Josué e Calebe. Esses creram que Deus daria a terra prometida, mas 10 deles deram esse seguinte testemunho. Números capítulo 13, versículo 31 ao 33. Porém os homens que tinham ido com ele disseram, isso aqui é os espias que tinham ido com Calebe, disseram: não podemos atacar aquele povo. Olha o testemunho dos espias: não podemos atacar aquele povo porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Olha o testemunho desses 10 homens que entraram na terra prometida muitas gerações antes de Davi. Eles entraram em Canaã, entraram na terra prometida e disseram: nós não podemos enfrentar o povo de lá, porque lá tem gigantes, e quando nós olhamos para ele, nós nos sentimos como gafanhotos diante deles. Olha que fato curioso. Sabe quantos dias esses 10 homens passaram espiando a terra e sendo atormentados pela visão de gigantes e sendo consumidos pelo medo? Eles passaram 40 dias. Não é um fato curioso? O mesmo tempo que o exército de Israel passou sendo atormentado, envergonhado e desafiado pelo gigante Golias. Esses homens passaram 40 dias avistando gigantes e se enchendo de medo. Quando voltaram para dizer o que viram da terra prometida, em vez de eles voltaram felizes porque aquela terra era maravilhosa, eles trouxeram um cacho de uva. O texto diz que eles trouxeram um cacho de uva que era tão grande que 2 homens tiveram que carregar. Mas tudo que eles viram lá foram gigantes. E o testemunho deles, parafraseando o testemunho deles, a terra lá já tem dono. Essa terra que Deus diz que vai ser nossa, não tem condição de ser nossa, porque ela já tem dono, ela pertence a gigantes, e nós somos como gafanhotos diante deles, nós não podemos atacá-los, nem muito menos vencê-los. E assim como o exército de Israel, lá com Davi, aqueles 10 espias
E o restante do povo de Israel que ouviu o testemunho amedrontado deles foram derrotados pelos gigantes de Canaã, antes mesmo de enfrentá-los. Olha só o que o povo diz depois que escuta esses 10 homens falando sobre os gigantes, os ancestrais de Golias. Eles dizem assim, Números 14, versículo 1 e 2. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que eles continuam reclamando: era melhor nós termos morrido no Egito, ou morrido no deserto, do que trazer nós aqui para poder morrer na frente dos gigantes. Querido, se você conhece a história, você sabe que por causa do medo de enfrentar os gigantes, e por causa da falta de fé de que Deus daria aqueles gigantes nas mãos deles, porque Deus havia prometido aquela terra a eles, toda aquela geração que saiu do Egito, incluindo esses 10 homens, e toda a geração que saiu do Egito, passou a vagar pelo deserto, e Deus fez com que eles vagassem pelo deserto por 40 anos, e não entrasse na terra prometida. Toda aquela geração não pôde entrar na terra prometida. A partir de 20 anos de idade, ninguém daquela geração entrou na terra prometida. Todos eles morreram pelo deserto, como eles mesmos disseram: era melhor termos morrido no deserto. E Deus disse: pois vocês vão fazer isso. Os filhos de vocês, e Josué e Caleb, os descendentes deles, vão entrar na terra prometida, mas vocês não, porque não creram, porque tiveram medo, porque murmuraram contra mim. E aí 40 dias que eles tinham avistado gigantes e fugido de gigantes, 40 dias transformou-se em 40 anos. E de certa forma foram 40 anos fugindo de gigantes. Não deixa de ser, porque foi por conta daquele episódio que Deus os fez vagar 40 anos no deserto, para depois entrarem na terra prometida. Não se gastava 40 anos para sair do Egito para a terra prometida. Na verdade, se saísse uma caravana, não fosse muito grande, saísse numa caminhada normal, era cerca de 30 dias. Mas Deus já tinha passado com eles pelo Sinai, eles já podiam entrar, mas eles não puderam entrar, porque não creram que podiam vencer gigantes. Queridos, Golias era descendente daqueles gigantes que já haviam amedrontado, atormentado e aterrorizado Israel no passado. Quando os soldados de Israel avistam aquele gigante, provavelmente, possivelmente, eles podem ter pensado: de novo não, gigante de novo, a gente pensou que esse porra tinha que ser acabado, gigante de novo. Os nossos pais, os nossos avós já foram envergonhados e derrotados por gigantes, e está aqui nós de novo, para sermos derrotados por gigantes outra vez. Queridos, esses são o tipo de gigante que mais nos humilham, que mais nos colocam medo. São aqueles gigantes que nos perseguem há várias gerações. Gigantes que nos perseguem há várias gerações. E eu pergunto: que gigantes vêm derrotando sua família, humilhando sua família há várias gerações, e também tem feito isso com você? Você já parou para pensar que o seu pai, seu avô, ou sua mãe, sua avó, sua bisavó, seu bisavô, eles podem ter sido vítimas do mesmo gigante que atormenta você hoje? Será que, por exemplo, o gigante do divórcio, será que esse gigante não já arrasou a sua família nas gerações passadas? E agora ele está se levantando na sua geração? Será que o seu avô, o seu pai, será que eles não tiveram uma família desestruturada, uma família desfeita, assim como
Está parecendo que você está caminhando para isso, ou você já está vivendo isso também? É muito comum a gente ver esses gigantes. Filhos que vêm de famílias destruídas acabam tendo dificuldade de constituir famílias saudáveis. Filhos que vêm de casamentos que deram errado, terminam dando errado também nos seus casamentos, e eles já não têm muita dificuldade de pensar em divórcio, porque eles já viveram isso dentro da casa dos pais deles. E um gigante que derruba uma geração, ele fica muito mais forte para derrubar a próxima geração. Será que você não tem dedicado pouco tempo, pouco amor, pouca atenção aos seus filhos, igualzinho o seu pai e sua mãe faziam com você, ou igualzinho os seus avós faziam com seus pais? E você nem se percebeu que o mesmo gigante está dentro da sua casa, o gigante das gerações passadas está se levantando na sua geração? Será que você não tem problemas de fidelidade, assim como os seus pais ou seus avós tiveram? Eu já vi vários casos de filhos que odiavam seus pais porque eles tinham traído suas mães, mas quando eles casaram, eles também traíram suas esposas. Eu pergunto, até quando esse ciclo de derrota para esse mesmo gigante vai durar? Até quando esse ciclo vai continuar? Se você não fizer nada a respeito desses gigantes, é possível que além dele humilhar você, ele também humilhe e derrote seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Se seu avô, se seu pai, se sua mãe, sua avó não derrotaram esse gigante, você pode derrotá-lo. Você pode quebrar esse ciclo e não permitir que esse gigante fique maior ainda, mais forte ainda, para derrotar os seus filhos e os seus netos. Acabe com o ciclo desse gigante na sua geração. Lembre-se, os gigantes mais fortes são aqueles que já humilharam as outras gerações da sua família. A pergunta que vamos fazer hoje é a mesma que fizemos domingo passado. O que fazer quando estivermos diante dos gigantes? Vamos tirar aqui 4 lições preciosas. O que fazer quando estivermos diante desses gigantes? Primeiro, diante dos gigantes, comprometa-se publicamente com o propósito de derrubá-los. Comprometa-se publicamente. Eu vou derrubar aquele gigante. Deixe todo mundo saber do seu compromisso. Deixe todo mundo saber da sua intenção. Faça um compromisso público de que você vai derrubar o seu gigante. Se você não tem coragem de se comprometer publicamente, dificilmente você terá a força e a motivação necessária para enfrentar esse gigante. A maioria das pessoas é assim. Elas têm a intenção de enfrentar o gigante, mas elas têm medo de se comprometerem publicamente com isso. Elas até dizem na sua mente e seu coração: eu vou enfrentar esse gigante, mas elas não dizem isso a mais ninguém. Elas pensam: se eu tornar isso público, se eu tornar esse meu compromisso público, se eu tornar essa minha intenção pública, se eu disser a todo mundo que eu vou enfrentar aquele gigante, e se depois eu mudar de ideia? E se depois eu não quiser mais enfrentar o gigante? E se depois eu ficar tomado pelo medo? E se eu não conseguir? É melhor eu ficar calado, para que ninguém me cobre caso eu desista, caso eu não consiga, caso eu seja tomado pelo medo. Querido, de fato, se você se comprometer publicamente em derrubar seu gigante, em enfrentar seu gigante, as pessoas de fato irão cobrar você. Irão. Isso é fato. Então logo Davi abriu a boca para dizer: quem é este incircunciso filisteu para atacar o exército do Deus vivo? Aí ele diz: pois eu vou contra ele. Então logo ele abriu a boca para dizer que enfrentaria o gigante.
E um grupo de homens já pegaram Davi pela palavra e levaram ele para Saul. Saul, esse aí quer enfrentar o gigante. Ele abriu a boca, ele disse publicamente que enfrentaria o gigante e já pegaram ele na palavra. É disso que você tem medo, né? 1 Samuel 17, 31, 32. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul. Ora, Davi disse que vai enfrentar, vai logo dizer a Saul, que mandou chamar Davi. Então tem um camarada que quer enfrentar o gigante, manda chamar ele. Davi disse a Saul: que ninguém desanime por causa dele. Este teu servo irá e lutará contra este filisteu. Querido, todos que já estabeleceram grandes alvos, grandes metas, grandes desafios, se proporam a lutar contra grandes desafios, sabem o medo que dá na hora de anunciar publicamente: eu vou fazer isso, eu vou enfrentar isso, e você diz isso publicamente. Você sabe o frio na espinha que dá. Você pensa: será que eu vou conseguir? Será que eu estou ficando doido de dizer um negócio desse? Nós temos medo justamente porque sabemos que, uma vez anunciado publicamente, alguém irá nos cobrar pelo que dissemos. Eles vão nos pegar na palavra. Sabe, no início do meu ministério, lá no início mesmo, na plantação dessa igreja, esse era um medo que eu tinha. Eu pretendia, eu sonhava em fazer coisas significativas, coisas realmente relevantes, coisas grandes, mas eu não tinha coragem de anunciar isso. Então eu decidia em segredo e não dizia para ninguém. Resultado, no início eu nunca fiz nada realmente significativo ou grande. Por quê? Porque como eu não tinha me comprometido publicamente, quando a coisa começava a ficar assustadora, eu desistia. Não tem ninguém, está sabendo, ninguém vai me cobrar, ninguém vai saber que eu fracassei ou que eu desisti, e aí eu recuava. O resultado foi isso. No início eu não consegui fazer nada realmente grande. Até as séries de mensagens. Gente, tem poucas pessoas aqui que estão desde o início, né? Estou vendo ali Kelly, que está aqui desde o início. Poucas pessoas estão aqui, podem lembrar disso. Mas até as primeiras séries de mensagens que você está aqui, você sabe que eu vivo pregando em série. Mas até as primeiras séries de mensagens que eu preguei na igreja, eu não anunciei que era série. Eu chegava hoje, vamos supor, eu pensei, vou falar sobre uma série de mensagens sobre Davi e Golias. Aí eu chegava aqui e pregava sobre Davi e Golias, mas eu não dizia nada que era uma série, nem que domingo ia falar de novo sobre Davi e Golias. Sabe por quê? Porque eu dizia assim: e se eu não conseguir preparar mais uma mensagem sobre esse tema? O pessoal já: pastor, você disse que ia pregar sobre Davi e Golias? Eu disse: se eu não conseguir, eu já mudo, ninguém vai me cobrar. E às vezes eu pregava uma série de 5, 6 mensagens, mas ninguém sabia que era uma série, a não ser a cada domingo: então ele vai continuar. Mas eu não tinha coragem de dizer, porque eu tinha medo de não conseguir preparar as mensagens. Então, a série acontecia e o pessoal só descobria depois que aconteceu. Eu não tinha coragem de anunciar a série. Eu também tinha medo de gerar expectativas muito altas nas pessoas a respeito das mensagens que seriam ministradas. Eu disse: se eu gerar uma expectativa grande anunciando uma série e eu não conseguir suprir essas expectativas, se as pessoas vierem querendo uma palavra realmente poderosa e eu trouxer água com açúcar. E eu tinha medo de anunciar para não gerar expectativa. Até que chegou um tempo que eu decidi ousar. Não é que eu perdi o medo, eu aprendi a ir em frente apesar do medo. E eu comecei a anunciar as primeiras séries de mensagem, mesmo sem ter a série pronta. Com muitas séries que eu ministrei aqui, muitas. Essa aqui, como é uma série que eu tinha ministrado em 2009, eu tinha o esboço pronto, né? Ela foi transformada, mas eu tinha algo aqui. Mas muitas séries eu anuncio, eu tenho uma ideia, eu tenho um texto, e eu digo: vai para a série. É coisa de louco, mas Deus, sabe, sempre traz a mensagem. Então eu comecei a anunciar, mesmo sem ter a mensagem pronta, e comecei a deixar que as pessoas tivessem altas expectativas sobre o que seria ministrado. Foi aí que Deus começou a me usar
para pregar mensagens que de fato transformam vidas. Mas eu tive que aprender a me comprometer publicamente. Isso não é só em mensagem, estou dando esse exemplo, mas em muitas coisas eu já aprendi, isso é um princípio que eu aprendi. Se eu não me comprometer publicamente, eu acabo adiando, deixando para depois ou desistindo. Então, querido, anuncie seus alvos, anuncie seus projetos, anuncie suas metas, comprometa-se publicamente. As pessoas vão pegar você na palavra? Sim, elas vão, com certeza elas vão, assim como fizeram com Davi, mas isso motivará você, trará uma força extra para fazer você se superar e colocar em prática esse propósito. Comprometa-se diante da sua família, comprometa-se diante dos seus amigos, comprometa-se diante do seu PGM, diante das pessoas no seu trabalho, depende do contexto. Assuma o compromisso público de, por exemplo, vencer determinado vício. Você está aí lutando em segredo, mas você não compartilha, você não anuncia, você não publica. Eu vou vencer esse vício. Enquanto você não torna esse compromisso público, você continua sendo derrubado a cada dia. Anuncie, comprometa-se publicamente que você vai pagar a sua dívida ou as suas dívidas. Anuncie diante da sua família ou diante de outras pessoas que você vai alcançar a liberdade financeira. Faça um alvo, faça um desafio, estipule uma meta e anuncie publicamente, comprometa-se publicamente com isso. Que você vai restaurar um relacionamento desfeito, que você vai superar um medo, que você vai reconquistar o respeito, o amor de alguém que você perdeu. Comprometa-se publicamente que você vai enfrentar o seu gigante. Você vai ver que isso vai gerar uma força extra para que você de fato faça isso. Segunda lição de hoje: o que fazer diante dos nossos gigantes, quando estivermos diante dos nossos gigantes? Diante dos gigantes, fique atento, pois às vezes Deus envia ajuda através de pessoas improváveis. Fique atento, porque às vezes Deus envia ajuda através de pessoas improváveis. Se você não ficar atento, você vai acabar recusando uma ajuda que Deus mandou, só porque ela veio de alguém que você imagina que não poderia te ajudar. Quando nós temos grandes desafios, grandes problemas, Deus nunca nos deixa só. Ele sempre está conosco, Ele prometeu isso. Mas além de estar sempre conosco, Deus costuma também enviar pessoas para nos ajudar. Ele costuma nos ajudar através de outras pessoas. E às vezes Ele usa pessoas improváveis. Mas fique atento, porque senão você vai acabar perdendo essa ajuda de Deus. Querido, o primeiro a aprender essa lição foi o rei Saul. Eu chego já em Davi, mas o primeiro a aprender essa lição foi o rei Saul. Como nós lemos agora há pouco, quando alguns homens ouviram Davi dizendo que enfrentaria o gigante, eles correram para dar notícia a Saul de que havia um voluntário. Saul, existe um voluntário que quer enfrentar o gigante. Então Saul deve ter se empolgado e pensando: graças a Deus, apareceu um soldado forte, grande, experiente, que vai nos livrar de Golias. Certamente ele pensou isso. O que vocês estão esperando? Manda o homem entrar, manda o soldado entrar. E aí diz: pode entrar, Davi. Aí entra Davi, baixinho, franzino, fraquinho, fedendo a cocô de ovelha, na mão um cajado, na outra mão uma baladeira. E Saul olha para ele e diz: misericórdia, é esse camarada que vai enfrentar o gigante, que vai nos salvar da mão do gigante? Aí o que é que Saul diz? 1 Samuel 17:33. Porém Saul disse a Davi: você não pode ir contra o gigante, contra esse filisteu, para lutar contra ele. Você ainda é jovem, você ainda é um menino, e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Saul olha e diz: estamos perdidos, você não pode, não, você não serve. Você não serve.
Saul olha para Davi e não acredita que Davi era a pessoa que Deus estava enviando para ajudá-lo a vencer o gigante dele, porque na verdade, primariamente o gigante era de Saul, que ele que era o rei. Saul não acredita que Davi era a ajuda que Deus estava mandando. Ele olha para aquele camarada baixinho, fraquinho, com um cajado e uma funda, né, que para nós aqui seria uma espécie de baladeira. Depois Saul diz: não, mas eu vou dar um crédito a ele. Peraí, bota aqui minha armadura. Aí bota a armadura em Davi. Davi não consegue nem andar. Diz: não, tira esse acima de mim. Agora eu estou perdido mesmo. Então Saul é o primeiro a aprender a lição. Querido, Deus envia pessoas improváveis, muitas vezes. Pessoas improváveis. Natanael estava compartilhando aqui no louvor a bênção que recebeu da reforma do carro dele. Até disse que é o lata velha da Ibavim, né? Mas Deus usou pessoas improváveis. Primeiro, não foi o PGM que Natanael faz parte. Não, eu estou falando na PGM dele, deveria ter feito isso. Mas Deus foi lá e levantou pessoas de um outro PGM. E Deus, através dessa pessoa, levantou pessoas que nem da igreja são e que nem evangélicos são, tinha até espírita ajudando. Aí você pode dizer: não, Deus vai usar essas pessoas que nem da igreja são. Deus usou. E ele está aí contente que só ele. Deus usa quem Ele quer. E você tem que estar atento a isso. Às vezes a gente constrói trilhos para Deus andar em cima. Você sabe, né, que se tem trilho, o trem, ele não tem a liberdade. Ei, eu vou pegar o trem aqui na BR. Não, meu amigo, para pegar o trem você tem que ir lá na estação, porque ele só passa lá. Tem gente que quer construir trilho para Deus andar em cima. Não, Deus vai falar comigo, mas Ele só vai falar se for através do pastor Micael no domingo à noite. Aí Deus ficou falando com você a semana todinha, com alguém através de alguém no seu trabalho, através de uma música que você escutou, situações que você não ouviu. Não é Deus, porque Deus só vai falar comigo no domingo à noite através do pastor Micaías. Você criou um trilho, mas Deus não é trem. Então fique atento, Deus pode andar por qualquer caminho, Ele pode falar através de qualquer pessoa. Ele usou uma vez uma jumenta para falar com Balaão. Segunda pessoa aqui que Deus vai ensinar isso é o próprio Davi. Deus vai ensinar Davi essa lição. Depois que Davi matou Golias, a vida de Davi, ela virou de ponta cabeça, da noite para o dia. Primeiro que Saul, depois que Davi matou Golias, Saul arrancou literalmente Davi da casa dele, da família de seus pais, e levou ele para morar com ele no palácio. Não deixou ele voltar lá para a cidade dele, para a casa do pai dele. Não, você vai ficar por aqui. A vida dele começou a mudar aí. E aí Davi começou a ter a oportunidade de lutar, e depois começou a liderar exércitos. E Saul chamou Davi para morar com ele. Não permitiu que ele voltasse lá para a casa de Jessé. Não porque ele queria bem. Ah, meu querido e amado Davi. Não. Não porque ele queria bem a Davi, mas porque ele passou a ter inveja e ciúmes de Davi. E ele queria ter Davi por perto para vigiar Davi e tramar uma forma de matar Davi. Olha que caba de pé. Matou o gigante para ele, agora ele quer matar Davi. O rei Saul ficou furioso, enciumado, porque as mulheres de Israel, certa vez, quando voltavam na batalha, as mulheres de Israel começaram a cantar: Saul matou os milhares, mas Davi matou os 10 milhares. Aí ele disse: epa, esse cabo vai tomar meu lugar. Ele ficou enciumado. E Saul rapidamente tornou-se o novo gigante de Davi. Saul, o rei Saul, tornou-se o novo gigante de Davi. E Saul passou a armar emboscadas para tirar a vida de Davi. E a vida de Davi ficou muito confusa, porque uma hora ele liderava o exército de Israel e outra hora ele tinha que fugir de parte do exército de Israel, que era mandado secretamente por Saul para matá-lo.
E quando ele estava passando por todo esse momento de perseguição, Deus levantou alguém para ajudar, para apoiar, para defender Davi. Quem foi a pessoa inesperada, a pessoa improvável que Deus levanta para ajudar e apoiar Davi, justamente contra os ataques de Saul? O nome dele é Jonatas. Jonatas. E por que Jonatas era improvável? Era uma ajuda improvável para Davi. Sabe por quê? Você conhece a história, você sabe. Porque Jonatas era o próprio filho de Saul. Olha o que Deus faz. Deus levanta o filho do homem que queria matar ele para ficar do lado dele. Deus colocou no coração de Jonatas um amor profundo por Davi. Ora, Jonatas tinha muito mais motivo para querer a morte de Davi do que o próprio Saul, porque Saul já era rei, mas Jonatas era o herdeiro natural do trono, e Davi tinha sido ungido para ser o próximo rei. Então Jonatas tinha muito mais motivos humanos para querer a morte de Davi, mas Deus vai lá e coloca um amor no coração de Jonatas por Davi. 1 Samuel capítulo 18, versículo 1 a 4. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Jonatas e Davi fizeram aliança. Jonatas despojou-se da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, a espada, o arco e o cinto. Lição primordial é: não importa de onde virá, mas se Deus permitir que um gigante atravesse o seu caminho, Ele mandará alguém para te ajudar. Então cuidado quando você estiver pensando em rejeitar a ajuda de alguém, porque parece improvável. Lembre-se, Deus, Ele não segue essa nossa lógica, e é comum Deus levantar pessoas completamente improváveis para nos ajudar. Nem todos os gigantes, na verdade poucos são gigantes que você vai ter que derrubar sozinho. Olha a sua volta, Deus com certeza já tem levantado alguém para te ajudar. Talvez você não tenha enxergado, porque você construiu um trilho para Deus andar em cima, e Ele vem por fora do trilho. Eu escutei um amém? Amém. Terceira lição de hoje: diante dos gigantes, é melhor morrer lutando do que viver fugindo. Tem gente que escolhe passar o resto da vida fugindo. É melhor você morrer lutando do que viver fugindo. Acredite, é mais fácil você viver com a dor de ter perdido uma batalha para um gigante, do que você viver com a vergonha e com a culpa de ter fugido com medo dele. Não existe nada que perturbe mais do que saber que, por causa do meu medo, por causa da minha omissão, o gigante não veio ao chão. Eu acredito que esse foi o sentimento de muitos dos soldados do exército de Israel, depois de avistarem o pequeno Davi derrubar o gigante com uma pedra. Ele deve ter pensado: poxa, esse gigante não era tão invencível quanto eu pensava. Esse gigante não era imparável. Não, olha o franzino, o baixinho matou o gigante. Ele derrubou com uma pedra, arrancou a cabeça dele com a espada dele mesmo. Poxa, eu podia ter derrotado esse gigante. Eles devem ter pensado: poderia ser eu a me casar com a filha do rei, porque Saul prometeu que quem matasse o gigante casaria com a filha dele. Poderia ser eu a me casar com a filha do rei. Por que eu não me prontifiquei? Por que eu não lutei? Por que eu não acreditei? Tarde, né? Será que você não está se sentindo assim? Por que eu não encarei aquele desafio? Por que eu não aproveitei aquela oportunidade? Eu tive medo. Por que eu não enfrentei aquele problema? Depois que você viu outros, talvez aparentemente até mais fracos que você,
vencerem o gigante que fez você fugir, você chega à seguinte conclusão: poxa, se eu tivesse orado mais, se eu tivesse me esforçado mais um pouco, se eu não tivesse demorado tanto para tomar uma decisão, se eu tivesse sido mais corajoso, mais destemido, se eu não tivesse dado ouvido àquele povo pessimista, eu teria derrubado o gigante. E aí vem o enorme fardo sobre você, que o incapacita a vencer os próximos gigantes. É o fardo da culpa, da vergonha de ser covarde, de ter fugido, de não ter enfrentado, de não ter lutado. E aí você não enfrentou para não ser derrubado, mas a própria vergonha e a culpa de não ter lutado derrubou você. Querido, nós não temos garantias de que derrubaremos todos os gigantes. Na verdade, ninguém derruba todos os gigantes. Ninguém derruba todos os gigantes que se levantam diante da sua vida. Deus não nos prometeu que derrubaríamos todos os gigantes, mas enfrentá-los com coragem e com fé vai garantir que nós não nos sentiremos culpados nem envergonhados por não ter lutado. Se você enfrenta seu gigante com coragem, com fé, e faz tudo o que pode fazer para vencê-lo, mas mesmo assim perde a batalha, deixa eu dizer o que é que você vai fazer. Você vai simplesmente se levantar, sacudir a poeira e vai dar a volta por cima. Sabe por quê? Porque não existe um fardo enorme de culpa e de vergonha sobre você de não ter lutado, de não ter enfrentado, de não ter encarado seu gigante. Davi era exatamente assim. É por isso que ele não tinha dificuldade de se erguer depois de ser atropelado por um gigante. Aí você diz, é o quê? Davi atropelado por um gigante? Não acredito. É, isso mesmo. Davi, a vida de Davi não foi só vitórias não. Não. Assim como nós, Davi levou surra de gigantes. Ele derrubou o Golias, derrubou, mas teve outros gigantes que derrubaram Davi ao longo da vida dele. Davi teve outros nocautes diante de gigantes. Depois que Davi se tornou rei, observe, depois que ele se tornou rei, Davi foi nocauteado por um gigante muito mais terrível do que Golias. E não era nenhum descendente, de Anak, não, como diz lá no texto. Ele foi atropelado, nocauteado pelo gigante do luto. Sim, da morte de um filho. Talvez esse seja o pior gigante que alguém possa enfrentar. Davi foi à lona com esse gigante. Mas mesmo quando o filho recém-nascido de Davi estava no leito de morte, e Deus já tinha dito para ele, o menino vai morrer. Qual é a chance desse menino viver? Praticamente não tem chance. Mas Davi disse, o menino está vivo ainda, eu não desisto. E aí o que é que Davi faz? Davi não perdeu tempo, ele não perdeu a sua fé, ele se agarrou a um fio de esperança, e ele orou, ele jejuou, ele se humilhou diante de Deus por 6 dias e 6 noites, e ele só parou quando a criança morreu. E sabe o que é que Davi fez depois que o filho morreu? Entrou em depressão, desistiu de tudo, desistiu da vida. 2 Samuel capítulo 12, versículo 19, versículo 20 e versículo 24. Davi perguntou aos seus servos, a criança está morta? Só para você entender, Davi estava lá no chão, orando e jejuando há 6 dias e 6 noites. E os servos dele, o texto diz, os servos dele estavam lá tudo preocupados quando souberam que a criança morreu. E disseram, se ele está aqui sem comer, sem beber, há 6 dias, jogado no chão, dessa forma, quando o menino estava vivo, agora que o menino morreu, que loucura ele vai fazer? Eles estavam dizendo, ele vai fazer alguma loucura. E estavam com medo de dizer a ele, cochichando entre eles, como dar essa notícia. Davi, que não era besta, percebeu a conversinha deles e disse, a criança está morta? Eles responderam, morreu. Então Davi se levantou da terra,
lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois veio para casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Então Davi consolou Batseba, sua mulher, e teve relações com ela. Batseba engravidou e deu à luz um filho, a quem Deus chamou Salomão. O Senhor amou a criança. O que é que Davi fez depois de ter sido nocauteado pelo gigante do luto da morte de um filho? Aqui diz que ele se levantou. Imediatamente. Ele se levantou, ele banhou-se, ele trocou de roupa, ele foi ao templo, adorou o Senhor, ele alimentou-se e foi fazer outro menino. Vocês entenderam aí, né? Ele foi fazer outro menino, foi encomendar outro menino. Por sinal, nasce o próximo rei de Israel, Salomão. Davi se ergueu rapidamente, não é porque ele não amava a criança, mas porque ele não tinha sobre ele o peso de achar que poderia ter se esforçado um pouco mais, clamado um pouco mais, orado um pouco mais, acreditado um pouco mais. Ele sabia que tinha feito tudo. Ora, diante da enfermidade do filho, que o próprio Deus havia anunciado a ele, que era consequência do pecado dele com Batseba, e Deus tinha dito: esse menino vai morrer. Tudo que Davi tinha, tudo que Davi podia fazer era clamar a Deus por misericórdia, clamar a Deus por graça, clamar a Deus por um milagre. Quem sabe, ele diz, quem sabe o Senhor pode me atender. E aí ele se joga no chão. Pelo que o texto diz, o contexto dele ter que trocar de roupa e se banhar, provavelmente ele fez como era costume do povo. Ele rasgou suas vestes, se cobriu de cinza, colocou a cara no pó e orou e jejuou durante 6 dias e 6 noites, pedindo a Deus misericórdia. E quando Deus disse não, está decidido, e ele sabe que o filho morreu, ele simplesmente se ergue, porque ele não tinha sobre ele o fardo de achar: eu poderia ter orado, eu poderia ter pedido mais, eu poderia ter acreditado. Ele fez tudo o que ele poderia fazer para salvar a vida daquele menino. Tudo que estava ao seu alcance ele fez. Querido, quando você estiver diante de um gigante, faça como Davi. Faça tudo que tiver ao seu alcance, lute com todas as suas forças, busque a Deus de todo o seu coração. E se isso não fizer você derrotar o gigante, com certeza isso vai capacitar você a se erguer rapidamente depois de ser derrubado pelo gigante. Pode ter certeza disso. Pois diante dos gigantes é melhor morrer lutando do que viver fugindo. Quarta e última lição de hoje: diante dos gigantes, busque ajuda na casa de Deus. Nós vimos aqui que o sucesso de Davi contra Golias não trouxe só benefícios, mas trouxe também malefícios para Davi. E o principal deles foi a inveja de Saul e o ódio de Saul contra ele, ciúme de Saul contra ele. Saul havia colocado como propósito da vida dele tirar a vida de Davi. E depois do 6º atentado à sua vida, Davi finalmente entendeu que não era bem-vindo na casa de Saul. E aí ele decide ir para a cidade de Nob. Mas o que é que tinha lá em Nob? Tinha a casa do Senhor. 1 Samuel capítulo 21, versículo 1. Então veio Davi a Nob, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo de medo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vem só e ninguém contigo? Davi estava fugindo. O sacerdote sabia que a vida dele estava em risco por acolher Davi, que era um inimigo declarado do rei. Aliás, que o rei havia declarado que Davi era inimigo. Mas mesmo correndo o risco, ele vai lá ao encontro de Davi e o acolhe. Esse é o papel da igreja. Ali é o sacerdote e a casa do Senhor. Esse é o papel da igreja: receber as vítimas dos gigantes,
mesmo que tenhamos que nos arriscar para isso. E eu quero dizer para você que está aqui hoje, não importa se você veio a esse lugar só porque você está com problemas, não importa se você veio a esse lugar só porque você está sendo perseguido por algum gigante. Davi fez exatamente isso. Ele foi naquele dia até a casa do Senhor, porque ele estava sendo perseguido pelo gigante dele, que era Saul. Mas o que é que Davi encontrou quando foi na casa do Senhor? 1 Samuel capítulo 21, versículo 3 e versículo 6. Agora o que tens à mão, dai-me 5 pães, ou o que se achar, Davi falou para o sacerdote. Deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, pois não havia ali outro, não havia outro pão. Deu o pão sagrado a Davi. Davi estava com fome, Davi estava fugindo. Davi chega lá para o sacerdote e diz: o que é que tem para comer? Me dê alguma coisa para comer. E o sacerdote deu a ele o pão sagrado. Atende para isso, pão sagrado, era o pão que o sacerdote havia colocado diante do altar do Senhor, como sacrifício, como oferta ao Senhor. E depois de um tempo, aquele pão era retirado e era substituído por um pão novo. Mas aquele pão era sagrado, era um pão santo, porque tinha sido oferecido ao Senhor. E ele disse: eu não tenho outro pão a não ser esse. E deu o pão santo, o pão sagrado a Davi. Veja, o pão servido na casa de Deus não é um pão comum. Olha que coisa maravilhosa. É um pão sagrado, é um pão que alimenta também a alma e fortalece o espírito. Na casa do Senhor, a primeira coisa que Davi encontrou, a primeira coisa que Davi recebeu foi alimento. Ele recebeu o pão sagrado. É isso que ele recebeu na casa do Senhor. É para isso que a igreja serve, querido. Para alimentar, para nutrir, para fortalecer as vítimas dos gigantes. Pessoas que vivem longe da comunhão da igreja, que vivem longe da casa do Senhor, são pessoas que não recebem o alimento suficiente para estarem fortes, para enfrentarem seus gigantes. Por isso Davi foi buscar apoio na casa do Senhor. Quantos de vocês já passaram por situações que vocês disseram: se não fosse o meu PGM, se não fosse os irmãos orando por mim, se não fosse os irmãos me ajudando, se não fosse os irmãos me apoiando, eu não sei o que teria sido de mim. A segunda coisa que Davi recebeu, encontrou na casa do Senhor, foi arma. Sim, arma para usar contra o seu gigante. É isso aí, arma. Mas foi uma espada. É uma espada, mas não foi uma espada qualquer. Não foi uma espada comum. Olha só o texto, 1 Samuel 21, de 8 a 9. Disse Davi a Aimeleque, que era o sacerdote: não tens aqui lança ou espada alguma? Davi chegou desarmado. Ele estava fugindo de um gigante e não tinha arma nenhuma. Respondeu o sacerdote. Olha que surpreendente. O sacerdote disse: a espada de Golias, o filisteu a quem tu mataste, está aqui, envolta num pano atrás da estola sacerdotal. Se queres levar, leva, porque não há outra aqui senão essa. Disse Davi: não há outra semelhante a esta, não há outra boa como essa. E aí o sacerdote entrega a espada de Golias para Davi. Aí você deve estar pensando, lembrando da mensagem anterior: mas espera aí, a gente leu na mensagem anterior que Davi, depois que matou o gigante e arrancou a cabeça dele com a própria espada do gigante, ele deu a cabeça lá para Saul, mas as armas do Golias ele guardou na tenda dele, não foi? Mas aqui já passou algum tempo. E parece que Davi havia deixado essa espada de Golias jogada em algum lugar, ou deu para alguém, e ele perdeu o interesse pela espada de Golias. Por quê? Porque ele não sabia que estava guardado no templo. Se fosse Davi que tivesse mandado o sacerdote guardar a espada, ele teria dito: a espada de Davi, a espada de Golias não está aí? Mas ele nem sabia.
Ele nem sabia. Então Davi tinha perdido a espada de Golias, ou tinha dado para alguém, ou tinha deixado jogado em algum lugar, quando desmontaram o acampamento, ou algum tempo depois. Esse Davi agora, fugindo de Saul, ele não tinha a mesma fé de antes, ele não estava com a mesma intimidade com Deus de antes. O bravo jovem guerreiro estava agora com medo, fugindo pelo deserto, se escondendo em cavernas. Mas aí ele toma uma decisão que vai mudar tudo. Ele decide ir à casa do Senhor. E lá Deus entrega a ele a espada do Golias, e com isso Deus lembra a ele que ele havia sido criado para lutar e não para fugir. O sacerdote diz: eis aqui a espada do Golias, o gigante é quem tu matou. Veja, no vai e vem do dia a dia, envolvido com as muitas lutas, batalhas, responsabilidades, preocupações, Davi havia abandonado um princípio que ele mesmo havia seguido durante muito tempo, que nós aprendemos com ele na mensagem passada. Qual era esse princípio? Quem lembra? De guardar a arma na tenda. Davi relembrava as vitórias passadas que Deus tinha dado a ele para se fortalecer, para enfrentar os desafios do presente. Ele tinha esse princípio, lembra? Quando chegou o Golias, ele disse: Deus já me deu a vitória sobre um urso e sobre um leão, então quem é um gigante diante de mim? E depois ele guarda a arma do gigante na tenda, e ele olha para aquela arma e diz: agora, o próximo desafio que tem, Deus me deu um gigante na minha mão. Mas agora Davi esqueceu. Por isso ele está fugindo. Por isso ele está com medo. Ele havia deixado de praticar um princípio que o tinha feito vencer. Querido, preste atenção a essa lição. Às vezes, nós precisamos vir à casa do Senhor, não para ouvir uma mensagem nova, mas para relembrar algo que nós já sabemos, mas que por algum motivo paramos de praticar. Vê se isso não acontece com você o tempo todo. Comigo isso acontece o tempo todo. Quantas vezes Deus fala comigo o que eu já sei, eu já ouvi, eu já li, Deus já falou comigo antes, mas por algum motivo eu parei de praticar e comecei a perder, e comecei a ser derrotado. E Deus muitas vezes nos traz à presença dEle, à casa dEle, não para ouvir algo novo, mas para ouvir algo que já sabemos, mas que deixamos de praticar. Será que você não anda como Davi, fugindo pelo deserto, se escondendo nas cavernas da vida, e nem lembra mais como conjugar o verbo vencer? Justamente porque você deixou de praticar princípios que Deus já te ensinou no passado, mas que você não vive mais, que você não pratica mais. Você tem o conhecimento intelectual, mas você não tem a vida prática desses princípios. Mas o importante, querido, é que você está aqui hoje. E assim como Davi, você veio para a casa do Senhor. E aqui hoje, Deus relembra a você a sua verdadeira identidade. Você é vencedor, você é matador de gigantes. Você foi criado para lutar e não para fugir. Foi isso que Deus estava dizendo a Davi quando entregou a espada do Golias. Diante dos gigantes, querido, busque ajuda na casa do Senhor. Lugar onde você encontra alimento para a alma e espada para a batalha. E assim como Davi, hoje você vai sair daqui, da casa do Senhor, alimentado e armado, pronto para derrubar o seu gigante, amém? Glória a Deus. Querido, para concluir a mensagem de hoje, eu quero deixar o último princípio dessa série. Quando enfrentamos nossos gigantes, nós inspiramos os outros a fazerem o mesmo.
Atente para isso. Quando você enfrenta seu gigante, você inspira os outros que estão à sua volta a fazerem o mesmo. 1 Samuel 17, 51, 52. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saraim até Gate e até Ecrom. Querido, você entendeu o que está dizendo aqui? Aquele exército humilhado, derrotado, cheio de medo, agora depois que Davi derruba o gigante, eles gritam, eles saem disparadas seguindo os filisteus e derrotando o exército filisteu e deixando os feridos pelo caminho. Eu pergunto, quando foi que o apavorado e medroso exército de Israel recuperou a sua força e coragem? Quando foi que eles gritaram e atacaram os filisteus? Isso aconteceu logo depois de Davi ter matado o seu gigante. Querido, isso pode acontecer todos os dias, dentro das nossas casas, na nossa família, na igreja, no PGM, no seu trabalho. Quando nós começamos a enfrentar os nossos gigantes, as pessoas à nossa volta, elas vão começar a pensar assim: ei, eu posso fazer isso também. Espera aí, eu também posso enfrentar meus gigantes, eu também posso matar gigantes. Querido, mas quando nós falhamos em enfrentar nossos próprios problemas, nossos próprios gigantes, nós contaminamos os que estão à nossa volta com covardia. Veja o exemplo do exército filisteu, estava lá todo corajoso, mas quando Golias cai, eles correm. Derrubar seus gigantes, querido. Quero terminar com essa frase: derrubar seus gigantes não é algo que você faz apenas por você, mas também você faz pelos que estão à sua volta. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.